Num roteiro colorido não utilizado na cena, Bob Esponja sobe na cama de Pérola e puxa os lençóis que cobrem ela. Depois de invadir os seus sonhos, porque ele decidiu dormir do nada na cama de um adolescente. Como a foto não tem contexto, ficou tudo meio confuso. Mas a gente sabe que não existe uma boa razão pro Bob Esponja dormir na cama dela. Pearl, this is your dream. You're just in time for the tea party. Actually, I was looking for your dad's dream. Se tem alguém com quem Plankton realmente se deu bem ao longo dos anos, essa pessoa é Bob Esponja. Além de Karen, a esposa do seu computador. Porque o Bob está aberto para fazer amizades com todo mundo, por mais que se aproveitem da ingenuidade dele. Parte dessa próspera amizade está no episódio Diversão. Enquanto o Bob Esponja se torna amigo de Plankton, o pequenino usa o novo amigo para tentar roubar a fórmula secreta do hambúrguer de siri. Enquanto os dois se aproximam, Bob Esponja mostra a Plankton como é divertido caçar águas-vivas. Mais uma cena excluída mostrou que Plankton já conhecia o esporte que estava na moda. Ele segura o lado da haste da rede e fala em matar a água-viva. Chega a fazer sons de tiros enquanto segura a rede e depois finge que a água-viva recua. Plankton, those things aren't what fun is all about. Pode ter sido uma edição bem pensada considerando o público jovem. Bob Esponja assumiu muitos riscos malucos no início, incluindo seu primeiro episódio de Halloween chamado Bob Medroso. Bob Esponja fica querendo assustar os amigos numa festa de Halloween e pra isso quer raspar sua cara quadrada pra que ninguém saiba quem está usando a fantasia de fantasma. Só que o Bob exagerou um pouco mais que o esperado e aí ele remove a esponja toda, literalmente. De tal forma que o cérebro dele fica exposto. Essa revelação bombástica acontece em toda a sua glória, mas quase tivemos uma imagem ainda mais detalhada. Um desenho clássico feito à mão mostra um close detalhado do cérebro dele, mas que nunca foi usado no episódio. Seria uma ótima decoração para uma casa mal assombrada. No desenho, a Sandy é como um peixe fora d'água. Ela é um esquilo debaixo d'água e muitas vezes tem dificuldade de se adaptar aos amigos peixe que vivem por ali. No episódio Texas, Sandy tem saudade de casa e decide voltar para sua cidade natal. A sua partida deixa Bob Esponja bem chateado. A gente percebe como ele ficou chateado na versão final do episódio, só que uma cena excluída deixaria transparecer suas emoções fisicamente. Seus sentimentos de ansiedade e perturbação deixariam essa esponja completamente vermelha, pronta para explodir. Não vimos nenhuma razão clara para cortar a cena. Será que os sensores acharam que a cor parecia sangue? Quem sabe, pode ser isso. Gary quase sempre é ignorado pelo Bob Esponja, mas o cara ama o bichinho de verdade, e eles passaram muitas aventuras juntos. No episódio Você Viu Esse Caracol, Gary desaparece e o Bob Esponja vive uma jornada emocionante para encontrar o seu amigo outra vez. Na história original, Gary termina com uma senhora chamada Vovó Granny, que queria engordar o caracol e, obviamente, depois comer ele. O episódio já tem umas partes bizarras, tipo um armário cheio de conchas vazias, mas poderia ter sido mais pesado no finalzinho, quando a velha senhora persegue Gary com biscoitos. Ela, na versão original, carregava um machado grande, caramba! Já vimos muita gente tentando fazer cosplay do Bob Esponja e do Patrick por aí, mas se você quiser ver como são as versões humanas desses personagens, é só ver umas certas cenas e roteiros excluídos do episódio chamado Masmorras e Dragões, em que o Bob e o Patrick viajam no tempo. No episódio, Bob Esponja e Patrick viajam para a época medieval e precisam escapar dos perigos para salvar o dia. No final, todos os personagens comemoram e vão embora, mas acabam passando umas duas figuras bem familiares. Patrick parece mais humano do que o Bob Esponja, mas seria bem legal poder ver os dois completos em desenhos coloridos. Como é viver com um fantasma? Bom, vamos deixar o Bob Esponja contar na história O Anfitrião do Fantasma. Nesse episódio, o Bob Esponja se muda com o holandês voador e os dois vivem muitas aventuras juntos. Obviamente, o episódio passou por muitas versões, porque tem quase 12 cenas excluídas. Mas uma se destaca de todas as outras. Depois de uma festa organizada pelo holandês, Nancy Suzy Peixosa chega perto do fantasma e pergunta quando vai ver ele de novo. E aí, num certo momento realmente assustador com muitas insinuações, o holandês responde: "Quando você menos esperar, baby." Você acompanha a longa história do Siri Cascudo? Pois é, então você deve ter visto o episódio O Amigo ou Inimigo, que fala quando surgiu o hambúrguer de Siri e a relação entre o sirigueijo e o Plankton. O episódio passou por várias pequenas mudanças em relação às versões originais, mas dá pra gente citar algumas bem memoráveis. Uma dessas mudanças acontecem bem no início do episódio, quando Plankton tenta roubar a receita de hambúrguer de Siri. Depois do Bob Esponja sujar Plankton com ketchup e mostarda, Plankton se descontrola e grita "Maldição!". Considerando que o seu sirigueijo continua atacando, apertando o interruptor do ventilador de teto, está claro que a cena extra do Plankton perturbado não era necessária. O mundo do Bob Esponja está repleto de grandes árvores genealógicas. A gente sabe quem são os verdadeiros pais do Patrick, os pais do Bob Esponja e muitos outros membros da família. E também conhecemos
conhecemos alguns dos parentes da Karen. Sim, computadores falantes que estão relacionados entre si. Calma. Quase conhecemos outros integrantes da família de Karen no episódio Amigos Espiões. Apresentada como mãe, sogra ou de repente avó, Plankton reclamaria da personagem porque ela não passa de uma velha irritante. Antes dessa época dos downloads e dos serviços de streaming tomar conta da TV e dos filmes, existia um lado positivo em comprar um novo DVD, que era, por exemplo, poder saber os comentários de atores, diretores e produtores. Isso também inclui Bob Esponja Calça Quadrada e tem muita informação a ser revelada nesses comentários. No episódio Novas Acomodações, Bob Esponja se muda para o Siri Cascudo e num certo momento vemos uma imagem rápida de leite de caracol. Bom, a certa altura deveríamos ver Gary ser ordenhado ao escutar Bob Esponja contar sobre isso. Sei lá, essa é uma ideia bizarra. Teria sido interessante, principalmente considerando que Gary é na realidade um caracol macho. Bob Esponja não parece ter tantos sentimentos amorosos, mas quando acontece ele se entrega por inteiro. Inclusive no episódio em que ele se apaixona por um hambúrguer de Siri. Sim, parece errado, mas todos passamos por isso. Imagine uma pizza com queijo derretido e você vai entender do que estamos falando. Pois é, o episódio é cheio de montagens românticas, momentos emocionantes, uns desenhos de hambúrgueres esquisitos, só que uma cena cortada levou o relacionamento do hambúrguer e da esponja longe demais. Uma cena excluída mostra o Bob Esponja na cama só de cueca, deitado com o hambúrguer. Tinha pães demais parecendo naquela cena. Imagine uma visita à casa do seu serigueijo na vida real e as várias formas usadas por esse crustáceo ganancioso para esconder dinheiro em casa. Do pouco que a gente viu da casa dele, sabemos que tem dinheiro escondido nos colchões, pendurado na parede, até nos cofres secretos. No episódio O Dinheiro Fala, vemos que o seu serigueijo chegou a esconder uma moeda no umbigo. Na versão original do roteiro do episódio, a moeda era para estar escondida no lugar muito mais arriscado. Isso mesmo, deveria estar do lado de trás. Seria necessários muitos movimentos e ângulos complicados para poder tirar isso. Considerando todos os lugares para encontrar cenas excluídas do Bob Esponja, você consegue imaginar ler sobre eles na revista oficial da Nickelodeon? Isso aconteceu numa edição de 2009 que mostrava páginas do episódio Febre de Abacaxi. Se a gente for assistir ao episódio que estão comentando nessa página, dá pra perceber algumas diferenças consideráveis, incluindo o final. No roteiro, o Tornado desapareceria e a casa do Lula Molusco cairia em cima dele. A cena violenta foi cortada, provavelmente porque